E aí, tudo bem? Bom, eu sou o Felipe Moura e você está no Papo. Pois é, antes de começar, eu vou fazer uma pergunta pra você. Você tá com tempo? Porque eu tô com tempo, assim como essas pessoas aqui, tá? O canal Toca, do Caju, teve a brilhante ideia em juntar 20 fãs da Taylor Swift pra combater, ou entre aspas, atacar um Beifan, né? Que faz parte da Beehive. E vamos dar uma só olhadinha nesse canal, o que que tem? Vamos ver se o conteúdo é legal. Tá no hype, né? Essa coisa de juntar pessoas, de tentar adivinhar. Beleza, tem vários canais assim, né? Emergindo. Bom, ok. Colocaram aqui bem LGBT, né? O conteúdo. E juntaram aqui essa Beehive com Swifts. Beleza, eu achei legal. A ideia é legal. Tudo bem que é fútil, mas a gente gosta de comentar sobre isso, né? E ver as pessoas debatendo. Eu espero realmente que eles tenham bons argumentos. Eu vi um corte só e eu não curti muito, mas vamos ver. Vamos ver. Se você não me conhece, eu sou fã da Beyoncé, eu faço parte da Beehive, mas eu escuto muitas coisas e eu não tenho nenhum preconceito com a Taylor, tá? Dependendo do que for falar aqui, eu vou trazer fatos. Vamos tentar desmistificar, tentar ajudar esse Beifan, coitado, que foi sozinho contra 20 Swifts. Vamos lá? Vamos começar que eu tô ansioso. Que é isso que é muito falado. Quando a gente para analisar quando a Taylor começa a fazer ter esse posicionamento político, eu preciso te confessar que eu acho isso muito tardio. Politicamente falando, a Beyoncé é vista com muitos trampistas por aí, principalmente com o pessoal de lá. Ninguém faz o Shake It Off melhor do que a Taylor Swift. Quem é na fila do pão? Singoleiros, entendeu? Uma música que só sabe endeusar macho. Taylor Swift só... Eu não vou comentar agora no começo. Vamos dar uma chance para o contexto. Só se importa com números. Eu acho que todo mundo concorda com isso. Por que você acha que Taylor Swift só se importa com números? Na verdade, você tem que defender que se você concorda ou não. Assim, eu discordo, mas... Por que você discorda? Eu vou te dar minha tréplica, mas você precisa argumentar. Tá, então... É por isso que eu tô te falando. Tu tá falando uma afirmação, mas eu não sei em base em quê. Quero que tu me justifique por quê. Não, esse povo foi orientado, teve ali um treinamento, veio ali o organizador e falou, olha gente, é assim que funciona, tá? Ele vai falar uma frase e vocês vão ir lá e falar o porquê vocês discordam dessa frase. Básico. Começamos maravilhosamente bem. Essa Pode afirmação. justificar, pode você falar. Não, eu tô falando que a Taylor Swift não gosta só de números. Cara, mas assim, o Bifa também pode falar, né? Eu não sei o nome dele, não sei se apareceu ali. Acho que não, né? Acho que não apareceu o nome dele, não. Mas sim, ele pode falar o porquê que ele tá falando essa frase, mas tudo bem. Eu discordo porque eu acho que quando você chega num patamar que você é tão enganjado, tanto politicamente em lançamentos, você conduz a sua própria história, a sua carreira, eu acho que os números são inerentes a isso. Então eles acabam vindo com o passar do tempo. Tanto que a gente pode ver o crescimento crescente a cada álbum da Taylor. Ela bateu recentemente o recorde, né, da Adele. Foi em... Mas aí temos um ponto. Se o marketing dela é todo focado para ela ter números e bater recordes, tem um objetivo com isso. Então os números, consequentemente, importam. Importam para ela, importam para a equipe. Ela barrou vários números uns de pessoas do pop também, lançando várias versões de discos, vários singles, vários remixes. Então falar que não se importa é difícil quebrar esse argumento, tá? Inclusive o microfone ali é igual ao meu, da Fifine. Aliás, ela é criticada por si só, mas eu acho que os números eles são algo inerente para ela, porque ela já chegou num patamar global estratosférico. Tá, me cita um artista que lançou um álbum com 16 versões de CD e 8 LPs. A Charlie, no Brat, e ela teve todo o sucesso? Tá, mas espera aí, você quer comparar a Charlie, que atingiu o mainstream agora, com a Taylor, que já tá um bom tempo no mainstream. É complicado, né?
Mas aí é que tá, ela não lançou todas essas versões. Ela lançou. A gente não vê as 16. Se você parar pra ver, todo artista faz isso. A Billie Eilish faz isso, a Charli XX faz isso, a Olivia Rodrigo faz isso. Elas Os mais novos fazem isso porque hoje o mercado digital é muito mais. Precisa ter uma presença ali no digital e muitos são pequenos, não são A-list. Então, uma A-list, ela não precisa de muita divulgação porque ela é uma A-list. As pessoas se interessam pelo que ela lança. Não precisam ficar divulgando e lançando várias e várias versões para ganhar números com isso. têm Só versões que de todas áudio. elas não conseguem ter esse engajamento e esse sucesso todo. Ó, beleza. Tipo, vocês fazem comparações que, tipo, existe só na cabeça de vocês, porque é como se a Taylor fosse a única artista que fizesse trilhões de versões de álbuns só pra vender. Mas se ela realmente faz isso é porque ela tem demanda. Na verdade, ela vai ter ali um fã, 2 fãs, os fãs que ela tem, que são milhares, mas todos comprando 16 versões, não é só um comprando um álbum. Então fica muito mais fácil de atingir esses números. Um outro ponto também que eu posso trazer aqui, que eu acredito que corrobora muito o fato da Taylor estar muito preocupada em números, é o fato de, mesmo doente, ela tá se apresentando em condições assim, que particularmente eu não vejo uma outra artista. Na delas ela ficou doente, inclusive ela corizou, eu vi alguns vídeos que ela tava meio escorrendo e tava tudo bem. E aí que tá. Eu acho que o fato de você reconhecer e dizer, não, pô, tô doente, é a minha saúde, vamos dar uma pausa aqui. Eu já tenho 100 e poucos shows aqui. Eu abdicar de um em prol da minha saúde não vai diminuir. Não, pera que eu não tava aguentando. Como assim? Aí eu já discordo totalmente. A Beyoncé já fez show grávida da Blue Ivy. Já fez show doente. Gente, pelo amor de Deus, isso diz muito mais do profissionalismo do artista, de reconhecer que os fãs, cada um na sua particularidade, teve um trajeto, teve um gasto pra estar ali. Ela não pode simplesmente cancelar um show porque ela tá com o nariz escorrendo. Sabe? Ela tem uma equipe por trás. Ela pode ter acesso ao remédio, às coisas que suportem ali no momento. Claro, se for uma coisa muito grave, tipo como a Anaí aqui no Brasil, que teve, né, o problema que ela teve, eu não lembro o nome certo, mas ela não foi em um show, que foi o que eu fui. Ela não foi. Então, assim, nada a ver isso daí. Diminuir nada, ou remanejar a data, sabe? Eu acho que é muito esse ponto. Tem essa questão das versões que você traz aqui, concordo em partes. Outros artistas têm versões alternativas, têm outras versões de capa, mas não nessa quantidade. Entende? Sim. E aí, quando a gente para analisar, sei lá, um outro ponto também, a gente vê que tudo isso é consumido pela fanbase. Entende? A gente vê números estratosféricos, mas raramente a gente vê algo saindo da bolha. Eu acho que o último álbum da Taylor, ele não teve um hit em que alguém que não seja da bolha de vocês conheça um single. Aí tá falando de bolha agora. Eu estou falando de uma pessoa... Mas é verdade. Esse álbum agora foram um pouco a bolha. Outras pessoas, teve até versão funk e tal. Mas o outro, The Poets, alguma coisa, aquele nome extenso, acho que Fortnite, né? Que tentou emplacar ali com o Post Malone, mas assim, furou a bolha. Veja como um todo. Se você é fã da Taylor Swift, veja como um todo. Furou realmente a bolha? Foi um Blank Space? Foi um Shake It Off? Furou, tipo, a sua mãe ouviu o Fortnite? Está preocupada em números. Então se E os números o que são você fala corroborados sobre porque o show vocês... que ela teve na Suécia, as pessoas literalmente subiram em montanhas pra ver o show dela, porque não conseguiram comprar ingresso. É muito mais fácil. Tá, mas isso acontece com qualquer pessoa, né, gente? Qualquer pessoa não, qualquer artista grande que tenha muitos fãs. Por exemplo, RBD, que veio pra cá, que voltou. Beyoncé tem muita demanda, todos os shows lotados. Então, assim, isso não é argumento, né? É muito mais fácil eu, como artista, que não sou tão politizada, que eu tenho um posicionamento político ali dentro do meu Instagram, mas eu não uso a minha arte para politizar, para trazer um impacto. Mas a questão aqui não é política, porque a última que foi vista recentemente jantando com a Ivanka Trump foi a Beyoncé, não foi a Taylor. Mas aí é que a gente precisa entender que aquele jantar, ele foi um jantar totalmente filantrópico, e a Beyoncé, entendi. como qualquer outra pessoa que sabe ser política... Uma republicana. Mas aí é o que igual tá. O pai dela. O fato é que quando a gente Da onde ela tirou isso?
Para analisar aqui. Não, você já levando... tá fugindo pra outros... Não, você que me levou pro Não, jantar com a você Ivanka. foi pra Você questão que política e eu só estou debati. justamente falando que, assim, é muito fácil pra Taylor atingir números, atingir crianças quando ela só fala de amorzinho, quando ela só fala de relacionamento. Ai, meu Deus, é porque a Beyoncé, com essas milhões de reutilizações de álbuns dela, que ela não consegue ser autoral e nem original nenhum, né? Porque ela pegou o quê? O House ali no Renaissance, aí depois veio com o Country, que ela nem soube fazer direito, né? Ah, e você sabe fazer o country direito, né? É complicado isso, tá? De você desmerecer o trabalho de outro artista sem você ter a mínima ideia de fazer algo parecido. A intenção da Beyoncé com o Renaissance, com esses 3 atos, é justamente ressignificar a origem desses gêneros na cultura preta. Trazer a verdade de que isso surgiu com os pretos e que foi vendido de maneira branca. Trazer isso de volta, sabe? O objetivo de cada álbum é muito maior do que só fazer uma farofa e colocar no álbum e emplacar, sabe? Por mais que não emplaque, por exemplo, Lemonade. Hoje é muito reconhecido, mas na época muita gente torceu o nariz. E teve um objetivo e concretizou o objetivo. O Renaissance teve um objetivo, concretizou. O Cowboy Carter, outro objetivo e concretizou. E o Cowboy Carter não foi só country, gente. A Beyoncé deixou isso muito claro, foi uma mistura de gêneros. Não tem como você simplesmente resumir um álbum daquele com mais de 20, acho que eram 27 músicas que tinha ao total, você resumir aquilo como country, porque não é. É uma mistura de gêneros. Tem funk, tem hip hop, tem R&B, sabe? Então, essa linha de desmerecer o artista já começa complicado. Dos dois lados, tá? Não é só do lado do Beyfun e do Swift, não. Dos dois lados. Quando você vai pra desmerecer o outro artista porque você não gosta, ou porque você não gosta dos fãs daquele artista, você já perde todos os seus argumentos ali. Eles ficam muito rasos. Por isso que flopou, não teve números. Tá. Quando a gente fala... Tá vendo? Ela acabou de provar que até os fãs da Taylor se importam com números. Ah, o Cowboy Carter flopou, não teve números. E daí? Quantos álbuns não tem números? E daí? Eles têm um objetivo, eles não precisam vender para ser considerados obras-primas, para ser considerados com qualidade, entendeu? Tem muito artista independente com qualidade e que não vende nada. De números, os números do Cowboy Carter, eles são significativos, eles não podem ser parecidos com o da Taylor, isso eu preciso Para uma confessar. artista globalmente enganjada como a Beyoncé, ele é bem diminuído mesmo. Vamos falar de dados? Você quer falar de dados? O Instituto Nielsen trouxe que a Beyoncé, ela conseguiu... Posso terminar de falar? Pode. 40% do público de 16, se eu não me engano, de 18 a 34 anos aumentou no consumo de country radios lá nos Estados Unidos. Isso são números que para a Beyoncé são relevantes. Além disso, a gente também tem um aumento, o Spotify disponibilizou uma nota pós-Cowboy Carter, que a Beyoncé conseguiu trazer mais de 30 milhões de pessoas que não eram ouvintes de música country para ouvir música country. Uhum. Além disso, a gente tem o número do próprio Cowboy Carter como sendo o único álbum em que a Beyoncé é a primeira mulher negra a conseguir atingir o top country de álbuns nos Estados Unidos. Então, assim, a gente vê números que realmente são relevantes e estão marcados ali para a história. Inclusive, esse último ganhou o Guinness Book, tá? E aí, quando a gente para ver um discurso, inclusive da Beyoncé referente ao Lemonade, né? Quando ela escreve ali Everything's Love na música Nice. Nossa, tá me incomodando esse foco da câmera. Focando lá atrás e não nele, nossa. Ela fala que os números, se ela se realmente preocupasse com números, ela teria colocado o Lemonade no Spotify. Ela não então, colocou ela no Spotify porque o marido dela criou uma plataforma, que é o Tidal, né? E ela viu que os fãs não podiam ter acesso, então ela não disponibilizou. Então... Oi? O povo pega muito no pé do Jay-Z, né? Tipo, qual é o problema de você ser casada com uma pessoa também da indústria da música e vocês fazendo parcerias e você apoiar o seu marido naquilo? Qual é o problema disso? Isso é estratégico. Isso é um apoio até mesmo emocional. Qual é o problema disso? A Beyoncé teria que ser uma solteirona, sabe? Sem ninguém pra ela ter o mérito? Não faz sentido. Então, ela teve uma experiência com o Tidal, né? De postar as músicas lá e tentar engajar e trazer novos usuários para a plataforma. Não tem nenhum problema nisso. Depois de 3 anos, ela colocou o Lemonade no Spotify, que o Spotify já estava muito grande. Eu não tinha Spotify na época que o Lemonade foi lançado. Eu fui ter bem depois. Então, é questão de contexto de mercado também, é questão de contexto de quantidade de usuários. O Tidal não deu muito certo e tá tudo bem, sabe?
Essa questão não tem nada a ver, porque ela pode ser até a mulher negra, mas a mulher realmente mais ouvida no country é a Taylor Swift. Mas aí o que tá? Primeiro, a Taylor atualmente ela não faz country, ela tá fazendo não pop. faz, mas ela ainda continua. Ela já abandonou o country há muito tempo. Ela não abandonou, ela migrou. E aí a gente tá falando, você chegou e falou sobre o fato da Beyoncé, ela justamente tá ali com o Lemonade não colocado na plataforma por causa do Tidal. A proposta do Tidal, além de ser uma plataforma do Jay-Z, ele era um álbum em que ele democratizava, inclusive o que a própria Taylor faz quando ela justamente não coloca os seus álbuns no Spotify, é justamente tentando incentivar de que os royalties que eram passados para os artistas eram muito pequenos. Então o Tidal ele vem justamente com essa promessa, né? De além de ser para os usuários finais uma plataforma onde ela vai ter um áudio de qualidade, ela justamente vai conseguir entregar ali royalties maiores para os artistas do que eles inclusive acham que deveriam receber por aquele ponto. Então dentro desse ponto a gente pode considerar esse argumento, tá bom? Isso é legal, isso é um ponto muito legal que ele trouxe, tá? O Tidal tinha outra pegada, tipo, o áudio era excelente, ele era muito elogiado pelo áudio, claro que ele era criticado por outras coisas, mas ele era muito elogiado pela experiência que dava ao usuário. E eu não sei porque o povo pega tanto no pé da Beyoncé, mas assim, Madonna tava lá, Nicki Minaj, Rihanna, vários artistas foram parceiros do Jay-Z nessa empreitada, então... Eu acho que é porque é só uma promessa mesmo, porque ele não teve culhão pra ir de contra o Spotify, que nem a Taylor fez e conseguiu contornar a situação. Posteriormente, inclusive o próprio Lemonade, ele demorou para entrar no Spotify. Demorou mesmo. E aí a ideia é que justamente os royalties do Lemonade, eles muito provavelmente não foram os mesmos que foram negociados logo no início ou do que a própria plataforma queria. Inclusive tinha um nome na plataforma dizendo que eles estavam trabalhando para disponibilizar o álbum por lá. Mas só foi o Lemonade, os outros álbuns dela estavam lá. Porque muito provavelmente a negociação era questão de lançamento, então ela deve ter aguardado. Não, acredito que muito essa negociação dos royalties, a prova é tanta que a Taylor hoje também lançou todos os porque quando a Taylor decidiu tirar toda a discografia dela, não foi só o álbum mais recente que ela tinha acabado de lançar, diferente da Beyoncé. Ela botou tudo lá novamente. Depois que ela conseguiu foi o que você argumentou agora. Então, E tudo é dinheiro. Beyoncé e Taylor, elas lançam para ter um retorno financeiro. Claro que tem todo um contexto, tem a obra, tem o objetivo daquele artista com aquela canção, aquele álbum, ótimo. Mas, gente, tudo é dinheiro. Você quebrou seu próprio argumento, porque a Beyoncé depois colocou todos os álbuns lá, a Taylor também. A Beyoncé não tirou, ela só não lançou o Lemonade no Spotify. E só postou depois que chegou numa negociação aqui com o recente que ela tinha acabado de lançar. Pois é, mas é o que eu tô falando pra você. Depois chegou-se ali numa negociação em que ela disponibilizou na plataforma. Então não é só a Taylor que se importa com números, né? Na verdade, não tem nada a ver isso que você falou. A gente tá falando de royalty, a gente não tá falando de número. Mas eu tô falando de números, eu tô falando de Spotify, o quê? São ouvintes, são bilhões. Não tem nada a ver, tem nada a ver. Aí você... realmente surfou na onda errada, porque a Beyoncé colocou no Tidal, teve muito menos visibilidade do que se ela colocasse no Spotify. A Beyoncé não pegou o número 1 na Hot 100 com o Lemonade. Então, assim, se ela realmente quisesse números, ela teria feito uma divulgação muito massiva, que não teve, e ela teria colocado na maior plataforma do mundo, que era o Spotify. Acredito eu, né, na época. Hoje ainda é. Não foi o que aconteceu. Então, assim, eles falam que o Cowboy Carter flopou, não teve número. E agora eles falam que a Beyoncé importa com o número. Por quê? Se ela nem divulgou, sabe? Ela quase nem aparece pra divulgar algo. Eu vou falando sobre o porquê a Beyoncé e o porquê a Taylor Swift não colocaram os álbuns no Spotify. Mas não é os álbuns, a Beyoncé só teve um lançamento que ela não postou. E depois chegou numa negociação e depois disponibilizou lá posteriormente. Se perderam. A frase era Taylor Swift só se importa com números. Eu acho que esse debate aí se perdeu total. Total. Alguém quer falar alguma coisa? A Beyoncé é a maior compositora da música pop. Olá, boa tarde. Me chamo Gabo Ramos, sou ator e cantor daqui da cidade de Manaus. E prazer. Que bom, né? A gente fala sobre música, né? Que é a minha área. Eu tava esperando por isso. E, cara, não acho que é a Beyoncé, se ela é a maior compositora. Não é a maior compositora, amigo, desculpa. Porque a Beyoncé, ela tem uma equipe por trás dela. Não tô dizendo que a Taylor Swift não tenha. Todos os artistas, compositores, músicos atuais da indústria musical tem. Mas a Taylor Swift, ela
passa o que aconteceu com ela, vivências, histórias. Não vou dizer que a Beyoncé, não estou falando que a Beyoncé não passou por isso, mas a Taylor Swift, ela sempre, ela romantiza tudo o que aconteceu, fatos históricos com pessoas que ela conhece. Enfim, eu acho que a composição, se for para usar números, a composição da Taylor chega a, sei lá, 89% e a Beyoncé não chega a isso, né? Convenhamos. E assim, ela procura uma... Em quais músicas? Em quais canções você está falando isso? máximo a explorar, né? A Beyoncé já é pop, country, pop, country. E acho que ela só tem um country, né? E não sou fã de Beyoncé, mas Pois é, esse que é o problema. Você não precisa ser fã de uma artista para não conhecê-la. Esse é o problema. Isso acontece muito com fãs de diva pop. Você apenas tem uma, você defende ela com todas as garras e não quer saber de nada das outras. Esse é o problema. Aí você simplesmente vai ser um ignorante. Então como que você vai debater, sendo que você nem pesquisou um pouco para ter argumento ali, sabe? Que é a proposta do debate. A Taylor Swift, ela explora, ela vai do pop ao country, ao folk, ao indie, né? O último Tortured, né? Então, assim, a Beyoncé, ela só fica nessa pop, de sempre manter essa mesma... Quando a gente pensa a Beyoncé, algo single letter. Não, então Taylor Swift é uma coisa mais... But I can see it is lost in a memory. Então, assim, a gente pensa em outras coisas, sendo... vai de folclore, né? Que é algo mais folk, para Evermore, que tem um pouco de folclore, e... do folk, do country. E tem os pops, né? I'll Say Out Too Late, Shake It Off, né? Que, marcou uma geração inteira, né? E a Beyoncé tentou explorar isso agora com o country. Infelizmente, convenhamos, né, gente? Pelo amor de Deus. Bora lá, Gabu. Quando a gente... Bora lá mesmo, cara, porque é complicado, sabia? Você falar que a Beyoncé não explora gênero e falar que a Taylor explora. Tudo bem, não vou tirar o mérito da Taylor, mas ela tem uma imagem com um som muito característico dela. Não tem como você falar que ela explora mais que a Beyoncé, porque isso é uma inverdade. Se você parar pra pensar, a Beyoncé tem 28 anos de carreira. Ela começou lá em 97. Cara, só o Lemonade, ele é uma mistura de vários gêneros. Rock, country, R&B, soul. Gente, ela já interpretou a Etta James no cinema. Ela já fez musical pro cinema, Dreamgirls. Agora, com os projetos recentes, Renaissance, House, Dance, tem até Trap, tem vários gêneros dentro do Renaissance. Cowboy Carter, então, uma mistura de vários gêneros também. E fora as participações que ela já fez com várias pessoas, já cantou com Prince, sabe? É uma versatilidade musical muito mais abrangente e considerável do que a Taylor. Então é difícil comparar. Não desmereço que a Taylor tenha entrado em outros campos de ritmos e gêneros musicais, mas não tanto quanto a Beyoncé. A gente para analisar esse ponto da composição, eu acredito que uma frase que sintetiza tudo que eu vou falar é que uma mentira contada muitas vezes acaba se tornando uma verdade. Hoje, no meio da internet, a gente tem aquele estereótipo de a Beyoncé tem a Cia no cativeiro, a Beyoncé não sabe compor. Mas, como o próprio você acabou de afirmar, você não sabe de Beyoncé. E, então, assim, numa pequena pesquisa, você consegue identificar ali que os primeiros sucessos dos Destiny Child, eles têm ali justamente a composição da Beyoncé. E uma coisa muito interessante que eu acho dentro dessa história da Beyoncé é que em momento algum, como artista, ela anula outras pessoas com respeito à hora de acreditar. Então, ela está como coautora de todas, basicamente, de suas músicas. E toda essa ideia onde você chega assim e fala, a Beyoncé tá só no pop, só nisso, só naquilo. A Beyoncé, ela também é responsável pela parte da produção e pela ideia criativa. Então, quando ela senta com essa equipe, que você, inclusive, assume que todas as pessoas, todos os artistas têm, né? Inclusive, defendo aqui que você precisa também, como artista, receber e dar o crédito de quem teve sua contribuição nesse projeto. Inclusive, uma coisa muito criticada, né? Hoje, atualmente, pelas pessoas. Acaba que a Beyoncé, ela justamente traz esse pessoal
visual junto com ela. E aí a gente Mas tem... a Taylor Swift traz também, tipo, em folclore, inclusive, Show. ela menciona muito, né, Bon Iver. Deixa eu só terminar minha linha de São raciocínio. grandes compositores. Senão você vai me fazer perder rapidão. E aí quando a gente para analisar Bills, Buttylicious, Say My Name, que são músicas icônicas, Dangerously in inclusive Love. muito antigas, que se hoje tocar na boate, a galera vai dançar, vai saber, porque também tem esse ponto nostálgico. E aí quando a gente pega para analisar essas composições e se, sei lá, imaginariamente fizéssemos um experimento social, com certeza, e colocássemos, sei lá, numa boate, e a gente colocasse composições da Taylor, composições da Beyoncé, com certeza você, inegavelmente, que todas as pessoas iriam dançar Crazy in Love. Depende da pesquisa, amor. Tá complicado. Começa a me irritar. Mas vamos lá. Eu vou chegar ao final. Já tá com 10, já tô aqui cansado, tá? 13 minutos, são 50. Deus me dê paciência, porque tem que ter muito tempo. Não sei, eu acho que você tá falando uma coisa. Assim, eu sei que é a dinâmica disso daqui, mas é uma coisa muito individual sua. Você tá falando, por exemplo, de tocar em boate, por exemplo. Por que isso deveria ser, tipo, considerado? Estou falando que a Beyoncé, ela tem coautoria em todas as músicas dela praticamente. Então, quando eu trago isso, eu digo que... Eu não chego e digo que a Beyoncé que escreveu sozinha. Eu digo que a Beyoncé também é uma boa compositora. E eu não terminei a analogia, a comparação que eu ia fazer aqui, mas era justamente de trazer os pontos nostálgicos dentro do que ele falou. Então, assim, se a gente tocar um Crazy in Love hoje, ninguém fica parado numa boate, entendeu? Mas quando a aí, gente coloca um Sweet que é muito Dreams, mais a gente... produção do que composição? Mas também tem a composição. E aí, quando a gente para Mas aí analisar... produção é diferente de composição. Mas uma não anula a outra. Só com composição você não tem uma música. Com a composição você vai fazer o quê? Você tem que ter toda uma produção por trás, certo? Fora outras coisas no processo da produção de uma música, né? Então, assim, primeiro que eu não concordo com essa frase, tá? Eu sou da Beehive, eu sou fã da Beyoncé há, sei lá, mais de 14 anos, mas a Beyoncé não é a maior compositora da música pop. Ela é uma ótima, é uma excelente compositora, tem muitos prêmios por isso, muitas das músicas são registradas, como ele disse, muitas não, quase todas, né, com coautoria dela, as dos primórdios, que pra mim até tem um mérito maior, porque ninguém conhecia ela tinha uma liberdade criativa, eu acho, e talvez um sangue no olho, sabe, naquela época, de se apresentar pro mundo, ter sucesso na carreira. Ela conseguiu isso escrevendo as próprias músicas no começo da carreira dela com as Destiny's Child. Então, não concordo com essa frase dele, mas entendo o cutucão que ele quer dar e o discurso ali que ele quer trazer, né, a discussão. Isso, produção. E eu estou falando que a Beyoncé está nos dois. Ela consegue estar nos dois ao mesmo tempo. Mas aí não significa que ela é a melhor nisso. Eu tô falando, inclusive, de músicas emblemáticas. Então, a questão aqui é composição. Então... Eu queria saber a média de idade ali. Não deve passar de 30, acredito eu. E quantos são empregados? Fica aí a questão. Como você disse, em algum momento a Beyoncé compôs alguma música quando era do Destiny's Child, isso ficou lá atrás. Ela é coautora de todas as músicas. Exatamente, coautora, não compositora. Porque então a você Taylor, ela é digamos que dona de 99% de todas as composições como artista principal. Show, mas deixa eu te explicar. Diferente da Beyoncé, né, que atualmente o quê? Lá no Lemonade, que ela diz que é um álbum militante para a cultura racial, enfim, da descendência dela, onde ela o quê? Pagou pessoas brancas para escreverem sobre militância? Aí, você toca em 2 pontos, vamos lá. Primeiro, composição. Você não pode anular uma compositora integral das suas músicas, que é um mérito muito bacana, como a Adele, por exemplo, né? Que tem, geralmente, eu acho que só uma parceria com uma pessoa e os dois escrevem, a Taylor também. Por que que isso é mais mérito do que quem faz é uma coautora, um coautor daquela canção? Por que um é maior ou melhor que o outro? Não tem como você equilibrar isso, até porque as duas são cantoras, no final das contas. Elas precisam interpretar a música e cantar ela ao vivo ou em outras formas, né, de divulgação, de apresentação, do que simplesmente escrever. E há muitas intérpretes que não são escritoras. Maria Bethânia, por exemplo, Whitney Houston, são artistas que cantam e cantavam músicas feitas por outras, escritas por outras pessoas. Qual é o problema disso? Você segue uma compositora ou você segue uma cantora?
E a questão do Lemonade, que ela falou das pessoas brancas que a Beyoncé contratou, qual é o problema? Qual é o problema? Pessoas brancas não podem ser antirracistas, pessoas brancas não podem ser militantes, sabe? Aí você vai numa coisa muito banal, porque você tem que julgar a qualidade daquela pessoa no que ela se propõe a fazer. Por exemplo, se ela contratou a Cia para escrever as músicas, né, ajudar ali na produção e tudo mais, qualidade, a mulher talentosíssima. Qual é o problema disso? Teve muita representatividade no Lemonade. No filme do Lemonade tem vários corpos negros de atrizes, tem pessoas com vitiligo. A própria Formation foi um baque que as pessoas tentaram boicotar a Beyoncé por ela se apresentar, realmente quebrar ali o estereótipo. Ela era mais branca, né, com a pele clara e tudo mais. Empoderar a própria filha, criança, para o mundo. E levar incentivar outras meninas a terem o cabelo do jeito que elas quiserem. Afro, sem ter que alisar, ter orgulho disso. Sabe? É muito pequeno, o argumento é muito pequeno para uma coisa muito grande. E aí fica banal, fútil, infantil. Que é isso que é muito falado. Fora o batalhão de gente que ela contrata para compor música para ela, das vivências dela. Diferente da Taylor, que traz todo o álbum, todo o lançamento que ela tem, é algo novo vivido dela. Tanto que, acho que nas últimas semanas a Taylor foi condecorada e está elegível a entrar no Hall da Fama de compositores do Millennium. Então, com o quê? Apenas 20 anos de carreira, a Beyoncé não chega nem sequer a cogitar isso. Então, acho que em questão de composição, a Beyoncé nunca vai superar a Taylor e nem chega perto. Tá. Bora lá. Já... Te tiraram porque não deixaram nem eu te... Complementando sobre o que os divos falaram... Vai, que tu vai levar o dele e o teu, vai. Complementando como os divos falaram, né? Destiny Child é o quê? 99, Child. a gente já tá em 2025. Comparado a esse tempo, Taylor Swift está mais nativa e ganhou 4 anos consecutivos o melhor álbum do ano. E cadê a Beyoncé? Que aí é contraditório. O Grammy em si, adoro falar sobre o Grammy, assisto todo ano, mas o próprio Grammy é contraditório. Então, o que isso tem? Qual é a relevância disso? Isso, entendeu? Ela é o flop, desculpa. Esse álbum dela aí, o último que ela lançou, Eu vou esperar ela terminar. meu Caltron, flopou. Tá, bora lá. Quando a gente para pra... Eles vão fazer essa gracinha de só deixar a pessoa falar e quando o cara vai falar... O argumento dela nem teve, né? Não tem fundamento nenhum. Poderia ser descartado ali, tipo, nem lembro o que ela falou. Então, né, falando sobre composição, como você mencionou Destiny Child, que a Beyoncé ajudou, né? Não deixaram nem eu terminar o restante do meu pensamento, mas tudo bem, pode continuar. Você fala. Só mencionando que a Taylor, desde os 14, 15 anos, ela já escreve músicas. Ela já ganhou o violão, aprendeu a tocar e ela começou a compor. Tanto que, após o debut dela, que é o primeiro álbum Taylor Swift, ela ganhou na Associação de Nashville, se eu não me engano, como uma das melhores compositoras daquela época. Então, assim, a Taylor... ela sabe compor músicas que abrangem e atingem um público que indifere de raça, de sexualidade, até de idade, porque a gente vê crianças, adultos, idosos que se identificam com as músicas dela. Então, por isso, eu considero ela uma ótima compositora. Show. Quando a gente para analisar números... Legal o que ela falou, ok. Falaram de... Não precisou atacar outra artista. Ela falou sobre a Taylor e por que ela acha que a Taylor é a maior compositora. Perfeito. Grammy. Então vamos falar do mesmo ponto em que reconhecem os bons escritores? Quando a gente vai parar para analisar isso, a gente tem a Beyoncé com 4 Songwriter of the Year, né? 4 prêmios pela SCAP. E existe a BIM. A BIM é uma outra academia, uma outra associação de compositores, que é meio que paralela ali, muito voltada para o country, para o pop. E aí, dentro desse ponto, eles reconhecem, né, esses songwriters, esses melhores compositores. E a Taylor só ganhou 3. O 4º prêmio da Taylor é um reconhecimento de compositora do ano pela Apple. Então, assim, leva muito em conta ali a questão do sucesso comercial, enfim, também. Mas quando a gente para analisar, a Beyoncé, ela tem esses 4 e a Taylor tem 3, né? Digamos que assim. Então, eu já consigo refutar esse ponto aí. Uma outra questão que todo mundo está tentando diminuir, que foi o ponto do Grammy.
Ano passado, esse ano, na verdade, o Grammy ele fez um ajuste dentro das cadeiras dos votantes, né? Onde eles perceberam que, inclusive, outros artistas tinham parado de submeter suas obras porque eles não entendiam, porque eles tinham uma obra muito boa e eles não Aquela moça ganhavam. ali atrás dele de branco, ela tá o tempo todo olhando pra ele de cima a baixo. Se ela for, eu acho que ela é capaz de dar um tapa nele. O prêmio. E aí a gente tem justamente, depois dessa troca, uma chancela e, inclusive, outros artistas onde a Beyoncé perde como álbum do ano, né? Como o Beyoncé, como o Renaissance. A gente vê justamente a Beyoncé esse ano ganhando como o melhor álbum country e o álbum do ano. Então a gente precisa entender toda essa questão por trás desses prêmios quando a gente justamente traz esse ponto. Entende? Então, assim, isso não tira o mérito de que a Beyoncé é uma boa compositora. Então, quando a gente vai justamente analisar... Pronto. Aí, legal, Beyoncé é uma boa compositora, mas a frase é só pra cutucar, né? Analisar títulos, a Beyoncé, ela tem mais prêmios de compositora do ano do que a Taylor. Entende? Ok. Tá. Terminou? Terminei. Pode falar. Você mencionou Eu acho que isso é também irrelevante, tá, gente? Totalmente irrelevante. essas associações que não são muito divulgadas, né? A gente não tem muito conhecimento sobre, mas quando a gente vai ver muito sobre como o álbum foi produzido, a gente vê a Beyoncé, por exemplo, no último álbum Paul McCartney, com várias pessoas tendo que escrever músicas, várias pessoas tendo que auxiliar ela para compor as músicas. E eu sei que foi um álbum muito longo, é um álbum... E como que você pode dizer que outras pessoas auxiliaram ela? Por que não ela auxiliou outras pessoas? Porque se uma pessoa vai ali e coloca uma vírgula, ela tem que ser acreditada, sabe? Você tava no processo pra entender qual é a mente da Beyoncé, o quanto ela contribui para que aquilo fique bom, para que aquilo chegue no resultado final. Então, o que a gente sabe é por depoimentos de pessoas que trabalharam com ela e elogiam toda a postura, todo o talento que ela tem para produzir uma música. Muito extenso e que, assim, ela poderia ter escrito a maior parte deles? Poderia, mas ela buscou, né, ter essas ajudas externas. Mas, assim, a gente tem a Taylor Swift que lançou o The Deutsche Poet Department, o DTPD, com mais de 20, 31 músicas, por exemplo, que a gente teve 2 versões, e que ela compôs quase todas. Então, tem esse peso que a gente observa quando a gente tem essa marca de produção, que a gente vê que a Taylor realmente compôs, a gente vê que é a Taylor que compôs, diferente da Beyoncé. A Beyoncé, ela fala muito sobre as vivências dela, mas eu particularmente sinto um pouco de falta da Beyoncé mesma falando aquilo, da Beyoncé mesma escrevendo, compondo aquilo, sabe? Eu vejo muito uma questão de ego em cima disso, sabe? Eu acho que o fato de você trazer outras pessoas para contribuir com a sua entrega é como se isso anulasse... Anúncio. Ai, tô sem palavras pra essa parte. Você trouxe anteriormente sobre a questão de composição e a própria Beyoncé, né, ter sido boicotada no Grammy, que é um dos principais, não, é o principal, né, prêmio da indústria da música. E as meninas chegaram a mencionar que a Taylor já ganhou 4 álbuns do ano, que é o maior reconhecimento por composição, e você falou que a Beyoncé, foi esnobada. Eu acho que ela realmente não mereceu ganhar, porque ela faz parte da produção, mas, em composição ela não pode ter colaborado muito. Mas um álbum não é só composição. Aí, de novo, mais um argumento fútil. O álbum não é só composição. Realmente, gente, não tem como. Vamos voltar pro impacto do Beyoncé, por exemplo, ter perdido o álbum do ano pro Beck. O Lemonade ter perdido pra Adele. Todo o impacto do Lemonade. Pra mim, o Lemonade deveria ganhar muito mais do que o Beyoncé. Mas aí tem outros fatores, tem outro contexto, a questão da academia, a questão dos votantes, até essa coisa de subjetivo, entendeu? Às vezes o votante vai naquele artista que ele se identifica mais. Não justamente porque todo votante parou pra ouvir o álbum e ele decidiu, esse aqui é melhor. Você acha? Falo isso, eu não falo do Fábio. Eu falo, por exemplo, da Adele reconhecendo que a Beyoncé deveria ter ganhado o prêmio do Lemonade. Mas em contrapartida, o 25 tem o quê? 3, 4 compositores e o Lemonade tem o quê? Ela realmente, a Adele pode achar, mas entender. Em relação à composição... Inclusive, você deve saber disso. Quando a gente analisa o álbum do ano, a gente não só fala sobre escrita. A escrita, ela é um ponto muito forte, mas a gente fala de produção, a gente fala de arranjo, a gente fala de conceito criativo. Mas a questão é composição aqui. Isso, mas você que trouxe dizendo que como se o álbum do ano só fosse
fosse escolhido por escrita. A composição é uma das principais categorias. Isso, mas eu tô falando que é o todo. Tanto que eu acho que o Cowboy Carter, ele só ganhou esse ano, né? Por pena, porque o marido dela... Tá vendo? Desmerece uma artista. Desmerece uma artista grande como a Beyoncé. Uma mulher que se manteve muito no topo após 28 anos de carreira. Sabe? Você entende o contexto? É por isso que é complicado debater essas coisas. Porque você não tá falando só da Beyoncé, sabe? Tem outras pessoas que são influenciadas pela arte dela e outras mulheres negras do country, por exemplo, que viram essa vitória da Beyoncé como um reconhecimento, ser assim, menosprezada, sabe? Não é nada. Ganhou por pena. E a Taylor não, ela ganhou os 4 porque era o melhor. Viu lá no palco, fez o maior estreança. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Como você se chama? Meu nome é Gabriela. Eu vim aqui já, diferente dos anteriores, vou estar falando ali já no sentido de reconheço que a Beyoncé é uma compositora genial, é uma compositora que realmente tem o seu impacto comprovado já desde Destiny's Child e vem aí só renovando isso. Perfeito. E digo isso principalmente também porque tanto a Beyoncé quanto a Taylor defendem muito a pauta de serem contra a rivalidade e eu acho que é muito necessário falar que a Taylor é uma compositora ótima. Eu acredito que isso é até mesmo a coisa que mais se destaca sobre ela, seja em relação à produção. Boa. Isso é verdade. Quem não é fã da Beyoncé, da Taylor, percebe que ela é muito mais compositora, muito melhor compondo do que cantando. Podemos concordar nisso? Seja impacto político, seja impacto na indústria, tudo isso eu acho muito menor em relação à composição realmente direta a respeito da música. E acredito também que é muito importante falar sobre o quanto a Beyoncé teve ali seu impacto comprovado, também o boicote comprovado desde o início da sua carreira e como é necessário estar ali destacando que ainda assim, mesmo com isso, acredito que a Taylor tem o seu impacto sim, um pouco maior em relação à composição. Eu acho que é muito mais fácil você compor sobre o que você vive e muito mais difícil quando você traz todo uma geração, várias comunidades com você. Então, assim, eu acho que esse é o ponto, sabe? Fica muito mais cômodo você fazer todo um álbum quando você tá falando dos seus namoradinhos e não sobre política, não sobre feminismo, não sobre... Entende? Mas é muito legal o ponto que ela trouxe, tá? Eu gostei. Gostei bastante do ponto que ela trouxe. Taylor é muito mais compositora do que cantora e Beyoncé aparenta, né? Se mostra, se vende como uma performer, uma cantora muito mais do que uma compositora. Que é por isso que o povo acaba atacando, né? Porque não desconhecem o fato das músicas antigas e etc. E essa questão sobre o que cada uma fala também tem uma carga muito boa. E nenhuma das duas tem que ser desmerecido. As duas têm objetivos diferentes. E é por isso que a Taylor acaba acarretando, trazendo para ela um público mais infanto-juvenil por conta do que ela fala. São posicionamentos diferentes. Eu concordo contigo. Taylor Swift não tem impacto político. Aí eu discordo. Discordo um pouco, principalmente por causa de agora da última eleição, né? Eu acho que ela tem um impacto político, sim. Até mesmo se apoia um candidato, ela traz toda uma multidão, né, de jovens com ela. Complicado. Eu entendo o que ele quis dizer, eu entendo o que ele trouxe, mas com o que a gente vê, ambas têm impacto político. Mas a Beyoncé traz isso mais na obra dela. Ela bate mais de frente, ela combate com a música. Eu acho que a Taylor tem um grande impacto politicamente, porque ela é bem ativa nessas questões, ela também influencia bastante jovens e o público dela mesmo a ser bem ativo nas eleições. Por exemplo, não só ativo nas eleições, mas também as pautas, né, que deviam ser colocadas lá. Tipo, lá é muito forte a questão de política trumpista, fanatismo mesmo, entendeu? E ela tem uma base bem forte que ela vem se destacando dos artistas de lá, porque ela tem essa figura de ser ativa politicamente. Show, bora
Bora lá. Quando a gente para analisar quando a Taylor começa a fazer ter esse posicionamento político, eu preciso te confessar que eu acho isso muito tardio. E ali, como um ponto de vista estratégico, muito por causa da questão de estar onde ela está hoje, é meio que impossível uma pessoa com tanta magnitude, com tanto impacto com respeito a números, com tantos seguidores, dentro desse cenário, não conseguir se posicionar politicamente. Então, assim, quando a gente para analisar esse ponto da Beyoncé, a gente já vê nas músicas da Beyoncé, muito no seu início, um comportamento muito ali voltado para o feminismo, que é uma pauta social que a gente entende ali a relevância, né? Que combate ali, vai totalmente em contra o machismo, né? Que é uma coisa que a gente sabe que tem em todo lugar. E aí, posteriormente a isso, a gente tem, por exemplo, o Lemonade, que é justamente onde a gente vê a Beyoncé trazendo a questão racial, a questão da repressão policial que os negros sofrem nos Estados Unidos. Aquela menina atrás não parece a Luna Piovani? Ó. Eu quero ver a hora que ela for. A questão da repressão policial que os negros sofrem nos Estados Unidos. A gente vê a Beyoncé em próprio 2013 apoiando o primeiro presidente dos Estados Unidos negro, né? Então, assim, isso é de uma relevância e de um posicionamento político muito importante, né? Eu acho que sempre dentro desse ponto de vista, principalmente depois de 2013, né, onde a bolha da Beyoncé, ela estoura de um ponto onde ninguém conseguiria boicotá-la, que eu acho que foi esse justamente o posicionamento dela, ela consegue ser totalmente política em todos os seus álbuns. Então, assim, a gente tem tudo isso dentro de álbum. A Beyoncé, ela consegue, sim, inclusive, falar sobre amor, falar sobre traição, consegue falar ali sobre a maternidade, sobre as filhas. Com licença, eu acho que tem um ponto entre política e pautas raciais, pautas feministas. Preciso discursar sobre? Acho que não, né? Todos entendem que isso tudo é político, né? Politicamente falando, a Beyoncé é vista com muitos trampistas por aí, principalmente com o pessoal de lá. Em questão politicamente ativa, musicalmente, colocando na letra, é muito fácil. Entendi o que ela falou. Agora, levantar essa pauta em rede social e vir falar diretamente com o público sobre se posicionar é outra causa. A Beyoncé fez um discurso pra Câmara num estádio. Faz sentido? Ela cantou pra Hillary Clinton na campanha da Hillary. Ela apoiou, cantou na posse do Barack Obama. Ela é muito próxima da família do Obama. Não entendo. Bora lá, a gente está falando de artistas. Artistas utilizam sua arte como canal para disseminar sua mensagem, né? Então, assim, eu acho que esse ponto eu já consigo quebrar ele, porque elas são artistas e através da arte delas, elas conseguem ali trazer posicionamentos políticos e afins. Que é coisa que eu nunca mais vi, né? A Beyoncé é totalmente offline das redes sociais e nunca vi ela falar alguma coisa sobre. Mas o que você... Então aí você não conhece, né? Que você não viu que não exista. A gente mora no Brasil. Por mais que tenha as redes sociais, a gente tem uma barreira do que realmente acontece lá. A gente não vive lá, né? Então a gente pode ter uma interpretação e alguns acessos ao que é divulgado, mas o que as pessoas lá acham, sabe? As fofocas de bar, como que você pode saber isso? Você está trazendo aqui é muito um ponto... Essa moça é a que tem menos argumento, legal. Espero que ela nem volte, que ela já foi 2 vezes já, tá bom. Assim, você falou que a Taylor fez uma participação política muito tardia, mas assim, que momento anterior ao Lemonade, que eu não considero político e somente pela questão de repressão policial, porque tirando Formation, ela traz muito mais questão racial nas outras músicas do que política. Então, que momento a Beyoncé trouxe essa questão política anteriormente da Taylor? Porque a Taylor, desde o início da carreira lá por 2013, 2014 também, quando já era o antigo presidente, tanto que a Taylor costumava dar umas festas no dia 4 de julho, né, que é uma data muito importante nos Estados Unidos, só que depois que o Trump assumiu, ela parou de fazer essa festa justamente por incentivar esse lado que as pessoas dizem que ela é republicana, mas que não acontece, ao passo que a gente vê que muitos Beehive costumam chamar a Taylor de republicana, sendo que a Beyoncé dá muito mais motivos do que a própria Taylor. Consegui te entender. Eu acho que quando a gente vai falar sobre política, a gente precisa entender que a política ela vai muito além do voto, vai muito além de escolher a pessoa que está lá. Ela vai sim. Preciso continuar
tô morrendo. O fato de eu ser um homem LGBT, eu sou político, eu estou politizando, eu estou chegando ali, conquistando meu espaço, eu estou ali indo de contra essa massa conservadora que vem justamente tentando me diminuir, me oprimir, entende? Então, o fato de eu estar vivo hoje é ser político. Eu acho que, principalmente a gente como LGBT, isso a gente precisa entender que o ser político, ele não é quando a gente só fala sobre política, sobre o candidato A, B e C, é quando a gente justamente vai de contra essa massa conservadora. E aí a gente tem justamente isso em 2013, quando a Beyoncé, ela... Aquela ali, eu acho que ela é uma big fã, né? Uma big fã infiltrada, essa daqui, de blusinha de planta aqui. Ela sempre concorda com ele. Muito antes de 2013, inclusive. A gente já vê algumas outras músicas ali onde a Beyoncé traz Run the World, que ela é totalmente feminista. Eu queria falar. Desde as Destiny's Child, a Beyoncé toca em assuntos como empoderamento feminino, como a questão racial. E outra, o começo, até agora, foi importante que a Beyoncé tivesse uma calma para se posicionar politicamente, até porque ela não tinha muita presença na indústria musical. Como que você já chega botando o pé e falando? O objetivo da Beyoncé era, com certeza, ser uma lenda. Ela já falou que é uma lenda em construção. Então é tudo estratégico. A Beyoncé sempre defendeu as pautas pela música. Responder até boato pela música, pela arte. Então as primeiras músicas ela já tinha esse lado político, com o feminismo e com a questão racial. Isso já é maravilhoso. Depois que ela ganha notoriedade, fura a bolha dos Estados Unidos e alcança o sucesso global, aí ela tá preparada para falar aquilo. Ela tá preparada para cutucar a ferida e quebrar a porta, assim, bater o pé mesmo, porque nada mais para ela. Ela já provou. Aí ela estava preparada, madura, até mesmo politicamente, intelectualmente, vir e falar, não, agora eu tô pronta. Agora eu posso falar, eu acho que é o momento de falar isso e tá tudo bem. Oi, tudo bom? Olá, tudo. Sou Isabela. Prazer, Isabela. Prazer. Então, você estava falando sobre posicionamento político no geral, né? Tanto envolvendo pautas raciais quanto pautas LGBTQIAPN+. Isso. E a Taylor, ela chegou a fazer um videoclipe de uma música chamada You Need to Calm Down, do Lover, né? Em que ela convidou várias figuras LGBTs famosas, né, para participar. Foi uma forma de protesto para essas pessoas, então eu acredito sim que, na medida do possível, ela por ser uma mulher branca, então isso limita muito a questão de ela trazer esse assunto, né, para não tirar o local de fala de pessoas pretas. Mas, na medida do possível, eu vejo que ela está constantemente, sim, trazendo essas pautas LGBTs, né? E também a questão do feminismo, que é muito forte. Por mais que ela seja uma mulher branca, então é um feminismo branco, mas ela traz, sim, como inspiração para as mulheres e para as crianças que também ouvem ela. Show. Consigo te entender, concordo contigo, mas eu volto muito nessa questão de, inclusive, um termo que você falou, né? Como mulher branca, a gente sabe que a aceitação da Taylor Swift, mercadologicamente, ela é muito mais ampla do que uma mulher negra que está indo de contra a maré, né? Essa massa. Isso é verdade. É muito mais fácil as pessoas acharem coisas negativas sobre a Beyoncé do que sobre a Taylor, né? A gente sabe disso. Conservadora, como falei. Então, eu acho isso muito mais interessante, que falta esse posicionamento da Taylor lá atrás, no seu auge, sabe? Ali quando a gente começa a ter aquele posicionamento muito por volta ali de 2013, que a Beyoncé já era mais feminista dentro desse ponto, um pouco com antecedência, entendeu? Dentro de 2013. Eu não acho que falta, eu acho que cada pessoa, seja artista ou não, tem um momento certo de estar maduro pra falar sobre determinado tema, básico, né? Às vezes a Taylor não tinha profundidade nenhuma pra falar sobre isso, por que ela vai se comprometer, sabe? Oi, tudo bom? Eu sou o Fabrício. Prazer, Fabrício. Bom, eu acho que quando você fala sobre o posicionamento da Taylor no passado, que é antes de 2013, realmente ela não se posicionava, ela era isentona. Obrigado. Mas, cara, ela já estava no início da carreira. Ela tinha 20 e poucos anos. A Beyoncé tinha esse momento político explícito quando ela tinha 20 e poucos anos, né, pra Destiny's Child. É o que eu estou falando pois aqui. Ela tinha. O povo tá um pouco nervoso, né? Gente, calma. Tinha que ter um copinho d'água ali naquela mesa, hein? Uma mesa de boteco, não tem nenhum copinho de cerveja, alguma coisa, um gin, né, pra essa geração. Que eu falei pra sua colega, quando a gente para pra analisar, é muito mais fácil uma mulher branca, que é muito bem aceita, conhecida como a princesinha dos Estados Unidos, usar a sua voz, usar a sua arte para disseminar aquele ponto, do que simplesmente uma mulher negra que tá tentando achar o seu espaço dentro desse mercado. Diz bem assim, a
a Taylor Swift não tem impacto na política atualmente, mas ela se posicionou. Ela até falou no documentário dela que, como ela se arrepende de não ter se posicionado e que a partir disso ela consegue trazer mais votos, porque lá dos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Sim. Ela usa da sua influência para conseguir mais votos de jovem. Ela apoiou a Kamala, que estava votando contra o Trump, né? E hoje em dia o Trump odeia ela. Toda hora. Pior que eu acho que é Kamala, né? Não é Kamala, mas tudo bem. Tá falando mal dela. Então, sim, a afirmação que foi feita, a Taylor tem impacto sim, na política. Em momento algum eu neguei ela, eu só falei que foi um posicionamento muito tarde. Mas a frase... Ela começou esse posicionamento depois de 2018, 2019. Mas de 20 e tantos anos. É o que eu justamente estou tentando falar. Que ele foi um posicionamento... Mas não faz sentido, porque você precisa justificar. Ela não vai se posicionar tão cedo. Ela tem eu não estou justificando isso. Eu não estou justificando. Mas sabe, você fazia isso? Eu estou justificando. Fazia, desde na sempre. Época, desde Lixac. Todas as músicas. Quando a gente para analisar views... Entendo o ponto dele. Nossa, é muito longo, né? Nossa, é muito longo cada tema, né? Mas assim, é a segunda frase dele que foi mal elaborada. Não concordo. Aí, vamos ver se ela é bifama. Eu concordo que ela se posicionou muito tarde, mas o ponto, tipo, eu acho que parece uma querida essa menina, né? Tá querendo dizer que, tipo assim, a Taylor começa com 17 anos. Aí o ponto que eu tô dizendo é, tipo a Beyoncé assim... também, tá? Eu sei, e aí o ponto todo é o quê? Eu não tô dizendo que ela não devia ter se posicionado. Só que é mais um lance de entendimento. Que nem tu disse, ela é uma garota branca, americana, e eu, sinceramente, pelas músicas antigas dela, acho, sim, que ela começou como republicana. Mas o ponto todo é o quê? Ela deu a volta. E eu acho muito justo, e na verdade até sincero, e um impacto na política muito grande, ela falar sobre ela se arrepender, sabe? E querendo ou não, isso ajudou muitas pessoas que eram fãs dela, não estavam engajadas nas políticas antes, ter um olhar mais calmo, tranquilo e realmente ir e ter um olhar mais político. Mas só que o ponto é, tipo assim, eu não discordo que a Beyoncé tem um posicionamento político muito mais importante que a Taylor Swift. Show. Acho Ponto. Sensata. Interessante, porque você reconhece esse ponto, né? E aí o que eu acho que levanta muito dentro dessa afirmação é muito o que contrasta com a Beyoncé. Uhum. A Taylor, ela consegue ali se posicionar, a gente tem esse cenário das eleições, mas em momento algum a gente vê a Taylor usando sua arte para trazer esse movimento político. Então, assim, como que eu como artista defendo esses valores aqui na rede social, que é só um stories, eu vou ter só aquele alcance, depois ele acaba, eu me posicionei e eu não consigo fazer uma arte que justamente seja ancorada naquilo que eu disse que são os meus valores, sabe? Essa é a questão de profundidade. A Beyoncé traz a questão política para os projetos diretamente. Coescreve, escreve, produz, lança, divulga, faz toda uma turnê política. Tudo isso influencia na política, influencia em como as pessoas vão votar, em como elas vão conversar, abre discussões. De impacto, a Beyoncé tem muito mais, isso é inegável. Mas falar que a Taylor não tem, aí é mentira. Então, assim, totalmente oposto a isso, a gente vê tudo isso nas entregas de cada álbum da Beyoncé. Sabe qual é um ponto interessante? Sobre o impacto da E Taylor o na resto política. tá de figurante? Ninguém vai? Vai sempre os mesmos? Como citaram aqui, ela começou... Esses três aí atrás, ó. Só ficou de caras e bocas, mas ninguém foi. 17, 18 anos, e a partir de 2016, pós o Reputation, né, durante a Reputation, ela começou a ter uma voz mais política, mais ativa. Mas por quê? Ela tinha esse receio porque ela já tinha visto os grupos do country, que é uma área muito reservada, muito conservadora dos Estados Unidos, que quando essas bandas se posicionaram politicamente contra republicanas, elas simplesmente foram barbarizadas, foram desbandadas, foram criticadas. Então, a Taylor tinha esse pavor até meados de 2012, 2013. Então, no documentário do Miss Americana, ela tem um trecho que ela fala sobre isso, que ela tem uma discussão sobre isso com os produtores, que é, eu não posso deixar de opinar sobre isso que está acontecendo, que foi a eleição do Trump, porque seria uma ignorância muito grande. Eu tenho uma pergunta para você. Você acha que se a Taylor se posicionasse politicamente nessa época, ela iria ser boicotada no sentido de não conseguir mais atingir os resultados que ela tem, dos fãs abandonarem ela? Provavelmente teria uma consequência, assim como a Beyoncé teve. Acredito que não tão grande, não tão impactante.
Ela teria, sim, mas principalmente da classe mais antiga, mais conservadora. O público dela não é idoso e adulto com 40, 30 anos de idade. Não é. O impacto que ela sofreria se posicionando seria muito menor do que a Beyoncé. Alguns sim. Alguns americanos sim, por serem conservadores. Mas tu acha que isso ia impactar, assim, a ponto de, tipo assim, meu Deus, a Taylor sumiu? É uma probabilidade, porque foi pós a era de 1999, que ela foi muito criticada pelo Kanye West, que ela estava voltando de uma pausa muito grande de 2 anos, em 2017, quando ela voltou com Reputation. Então, ela estava voltando a ter confiança dos fãs, voltando a ter confiança da mídia e etc. Mas as pessoas sempre estão procurando algum ponto para criticar ela. Mais uma dúvida. Então a gente entende que a maioria da base de fãs da Taylor, tipo, simplesmente soltaria a mão dela só porque ela se posicionou politicamente? Ela ia perder toda a relevância que ela tem? Porque a gente já sabe que a Taylor, dentro dessa época, ela já tinha bons números. A Taylor, inclusive, conseguiu ganhar, por causa de votação, o clipe do VMA, que foi, inclusive, o que causou atrito com o próprio Kanye West. Então a gente tá falando de números. Você acha que mesmo assim ela iria ser boicotada a ponto de, tipo assim, gente, faliu a Taylor Swift? Não a ponto de falir, mas, novamente, ela seria muito criticada e outros artistas, como Kanye West, provavelmente iam procurar algum ponto para jogar contra ela. E ela já estava muito receosa de se posicionar, de voltar às mídias, justamente nesse período, antes da treta com Kanye West, que ela era muito mais ativa nas redes sociais. Mas após isso, ela lançou músicas que falavam, criticavam sobre você não ter uma voz política. Ela lançou All in the Young, que pede para que os jovens estudem sobre política, que os jovens prestem atenção em quem eles estão votando, quem eles querem que sejam seus líderes. Mas como artista, tu não acha que o artista ele precisa se independente do que ele vai ter, ele defender os ideais? Tu não... Gente, já cansei. Próximo tema. Acha que isso é muito estar atrelado aos números, ao sucesso e não ao que realmente eu defendo como pessoa? Aos ideais, como assim? Você fala ideais? Como pessoa, tipo esse. 15 segundos, amor. Oi, tudo bem? Eu sou o Lucas. Nossa, o tempo não para? O tempo conta com a pessoa andando? Acho que quando a gente fala de impacto político, a gente está falando muito mais do que... A gente fala muito disso, de defender aquilo que a gente está falando, né? Aquilo que a gente está... Ai, Glória. Beyoncé é a maior performer da... Acabou. Ai. Gente, resumo. Maturidade. Ponto. Maturidade e estratégia de negócio. Nenhum artista é burro e nenhum artista vai fazer alguma coisa que é contra a equipe, então... Qualidade. Boa. Aí eu concordo com ele. Essa aí, eu quero ver refutar essa daí. Ih, nossa. Tadinha, ele esperou tanto. Mas também tava julgando, aí, ó. O karma vem, viu? Ela tá sempre assim, ó. Carro com o braço cruzado, nada, né? Linguagem corporal. Nada do que vem dele eu vou acatar. Só assim. Carminha. E é a maior vamos ver se ela é qualidade. boa no que ela fala. A Luana Piovani. Ó, aí. Seguinte, meu nome é Michelle, eu sou advogada e eu trabalho com fatos. Ok, vou ficar quieto. Ninguém faz o Shake It Off melhor do que a Taylor Swift. Quem é na fila do pão, singoleiros, entendeu? Uma música que só sabe endeusar macho e macho abusivo. E a Taylor, desde sempre, desde quando tinha 16 anos, mostrou o perigo. Tá vendo como aquela ali é bem fã? Ela já tá levantando um negocinho ali, ó, pra ela sair. Ela deveria vir pro lado nosso, aqui, ó. De ser songamonga. E a Beyoncé nunca teve essa coragem, entendeu? Então, mesmo novinha, ela soube hablar e soube hablar muito. Que volta que eu fui falar da menina, eu perdi o raciocínio dela. De ser songamonga. Desde quando tinha 16 anos, mostrou o perigo de ser songamonga. E a Beyoncé nunca teve essa coragem, entendeu? Então, mesmo novinha, ela soube hablar e soube hablar muito. É uma pena. Eu tenho pena do que ela falou, assim, porque ela não conhece, ela desconhece tudo sobre a Beyoncé. Independent Woman já refuta tudo que ela falou. Nem tenho o que falar, gente. Eu acho que nem vou perder meu tempo, porque assim. Mas isso é sobre. Lacrei. Forma. Ninguém faz um shake it off. Aí, ponto.
Ponto. É isso aí. A Taylor é a maior da atualidade. Caraca, como que eu não percebi isso antes? Por causa do Shake It Off dela. Ah, tá. Boa tarde. Boa tarde. Falando de performance, né, a gente sabe que a Beyoncé é uma dançarina excelente, a gente vê pelos shows delas e etc. Mas eu não acho que ela é a E performer não é só dançar. maior performance da atualidade. Porque a Taylor Swift, desde nova, ela estava sempre envolvida com o teatro musical. Então ela gosta de fazer algo mais teatral, montar A gente viu em Cats. cenários, fazer encenações, etc. A gente vê isso desde o começo da carreira. Então, isso eu acho que afeta mais a performance dela do que apenas fazer uma dancinha que, beleza, é muito boa, é muito legal, dá pra gente fazer em casa. Mas quando a gente escuta uma música e a gente vê um cenário que fala sobre aquela música, que a gente entende como que a Taylor pensa sobre aquela música, né? A gente vê ela colocando no palco, é muito mais impactante do que uma dancinha. Quê? Não, acho que ela não acredita nisso que ela falou. Não é possível ela acreditar numa coisa dessa. Gente, o povo sabe o significado de performer. Não é possível que eu tô perdendo. Gente, olha, eu tava com tempo, mas agora eu tô triste por ter perdido esse tempo. Entender, mas eu totalmente discordo, porque quando a gente vai analisar o que é performance, a performance ela leva em consideração potência vocal, ela leva em consideração como a proposta daquilo está sendo conduzido, e aí a gente tem todo um corpo coreógrafo, tem toda uma coreografia da Beyoncé ali. A gente também tem toda a parte cenográfica que você falou também, né, que a Taylor tem, que ela estudou essa parte teatral cenográfica, e tem toda a parte de recursos visuais. Quando isso se... E o mais importante que ele não falou, presença de palco. Isso também está englobado no performer, né? Um bom performer te prende. Ele tem que entreter e passar uma mensagem. Como a gente tem uma performance. E aí quando a gente para justamente fazer essa análise, a gente tem performances icônicas que hoje, inclusive, as pessoas vivem ressuscitando. Inclusive, muitos vídeos na internet que não são postados de grandes premiações, que são, né, de fanmade, mas que tem um recorde tem números, assim, estratosféricos de visualização. A gente fala da Beyoncé cantando Around the World com toda uma projeção gráfica. A gente tem a Beyoncé performando, inclusive, no momento em que ela estava grávida, que você sabe que uma mulher grávida, ela tem todos os órgãos ali comprimidos, atingindo high notes, né, na performance de Love on Top, quando ela justamente mostra ali que tá grávida da Blue. A gente posteriormente tem a Beyoncé ganhando o Vanguard Award, né, que foi reconhecido pela MTV como um artista. Foi quando eu me tornei fã, eu decidi me tornar fã, foi nessa época aí do VMA 2014. Vanguardista, né, que está justamente completa ali de tudo, em todos esses pontos. E aí a gente também traz para analisar essas últimas performances da Beyoncé em questão de turnê. Do Vanguard não, o Michael Jackson. Eu acho que era Vanguard Michael Jackson Vanguard. Eles boicotaram o Michael por causa daqueles trouxas que falaram mal e tiraram o nome, tá? Não concordo com isso, mas horrível. É um desmérito total ao Michael. Onde a mulher canta muito bem, a mulher dança muito bem, e ela, ao mesmo tempo, ela consegue se preocupar com desde as pessoas que estão no chão, com as pessoas que estão lá em cima, dando uma experiência única para cada um em cada show. E aí, quando a gente fala isso, a gente vê a Beyoncé olhando para uma câmera como se ela estivesse olhando para mim, no meio de um show de 60 mil pessoas, 80 mil pessoas. Então, eu acredito que sim, dentro desse ponto, é totalmente inegável que a Beyoncé é a maior performance da atualidade, sim. E esses prêmios estão aí para chancelar, as turnês lotadas, esgotadas, estão aí para corroborar isso, né? Você falou de tudo isso que compõe uma performance, né, que é a dança, a forma que a pessoa canta e etc. A Taylor, a partir do Speak Now Tour, onde ela teve mais liberdade criativa para fazer isso, ela apresenta tudo isso que você citou. Tanto que, atualmente, a gente é revivido, ressuscitado, a Speak Now Tour, a 1989 Tour, a Red Tour, que foram turnês em que ela entregou voz, entregou high notes, fez performance, fez danças muito boas e fez cenários vislumbrantes que a gente nunca tinha visto. Então, em cada era, ela busca ser diferente e tornar aquela era única. Então, eu acho que esse conceito de a Beyoncé ser a maior performance só por conta do high note dela, por conta que ela consegue cantar e dançar ao mesmo tempo e ainda se importar, né, com os fãs, eu acho que é um ponto que também pode ser levado para Taylor Swift, porque a Taylor Swift fez a The Eras Tour, em que ela tinha que ficar 3 horas
em um show e ela conseguia entregar performance, Beyoncé high também. notes, High notes? danças e até performances teatrais mesmo. Ela Danças? consegue também transmitir essa sensação de que você tá lá com ela olhando para uma câmera, como você citou, Eu Beyoncé. acho que o ponto aqui é muito mais da gente reconhecer e eu consigo entender tudo isso que você está falando e concordo, até o ponto em que existe o bom e existe o excelente. A Beyoncé, ela consegue ser excelente dentro desse ponto, entende? Então, assim, dentro desses pontos que você traz... Exato, gente, não tem como você quebrar esse argumento. Gente, o Experience, pega o Experience, o Beyoncé Experience, ele quebra toda a ideia de que a Taylor é maior performer do que a Beyoncé. Só o Super Bowl da Beyoncé 2003 é presença, é sangue no olho, é vocal, é dança, é postura, é o conjunto atrás, o cenário, os dançarinos, o conceito. Cara, não tem como. Se você colocar só a Beyoncé no palco, ela vai entregar. Se você colocar só a Taylor, será que ela vai ter a potência? Porque performance perde potência, você tem que entreter. Performance é isso. Então... Boa tarde. Eu acho a Beyoncé uma boa performer e a Taylor também é uma boa performer no que ela faz. Você acha? Eu acho. Mas Ok, é uma performance considerável a Taylor, mas não tem como comparar no mesmo patamar, né, galera? Vamos combinar, pelo amor de Deus, gente, não dá pra acabar isso daqui. não é a maior no que ela se propõe a fazer. E quem seria a maior? Lady Gaga. Eu vou ser muito cuidadoso no que eu vou falar aqui, tá? Antes de ser fã da Beyoncé, eu era fã da Gaga. E amo. Gosto muito. Mas em questão hierárquica de performer, a Beyoncé, Gaga e Taylor. Comparando as três aqui, tá? Que foram citadas. E por que eu acho que a Beyoncé é a maior e por isso ela fica acima da Gaga também? A Gaga é muito teatral. A Gaga também pensa, tem conceito. Incrível a arte da Gaga também. Beyoncé que é mais precisa, que é mais perfeccionista, que tem que ser aqui, 1 segundo você vai acender essa luz, eu vou estar nesse ponto, vai cair isso daqui e eu vou levantar, sabe? Então essa questão da Beyoncé em entregar detalhe, coisas precisas, momentos precisos na performance e replicar isso em todos os shows de maneira excelente, traz ela como a maior performer, tá? Esse é meu ponto. Eu acho que em composição de dança, teatralidade, vocal, é a Lady Gaga faz tudo isso. Eu acho a Taylor, ela é uma boa performance sim, mas só que ela não vai na parte da dança, é mais imitação com o público, cenários, envolvimentos, essas coisas. Esse é o meu ponto. Eu acho que quando a gente fala de performer, a maior performer do pop, pra mim é a Lady Gaga. Embora eu ache a Beyoncé boa, eu gosto de ver o show da Beyoncé. Ele não falou do pop, ele falou da atualidade. Então engloba tudo, né? Mas eu acho que a maior é a Lady Gaga, porque ela entrega muito. Show. Eu acho totalmente diferente uma coisa falar o que você acha, você tá defendendo seu ponto de vista. É um pouco afobado esse menino, né? Acho que ele tá nervoso. Eu também, eu gosto muito de como a Lady Gaga entrega seus conteúdos, ela toca nos seus fãs com a sua arte, e isso não é diminuí-la nesse quesito. Mas quando a gente para ver algo mais técnico, números, por exemplo, que vocês amam, inclusive, a gente vê a turnê da própria Lady Gaga, ela é em arenas, né? Então você acha que se a Lady Gaga realmente fosse tão excelente, maior que a Beyoncé e melhor que a Beyoncé, ela não conseguiria lotar estádios, por exemplo? A gente está falando, por exemplo, a Beyoncé com Cowboy Carter, que inclusive muitas pessoas falam que é um flop, conseguiu fazer 6 shows numa arena de mais de 70 mil pessoas em Londres. A gente está falando de 3 shows no Stade de France. E a gente sabe que, tipo assim, não é fácil lotar isso, não é fácil vender esses ingressos. Principalmente porque os ingressos da própria Beyoncé também não estão baratos nesses 2 últimos shows, né? Então, assim, se realmente fosse muito bom acima da Beyoncé, será que esses shows não seriam feitos em estádios? Será que todo mundo não pagaria para assistir esses shows que são melhores que os da Beyoncé? Mas eu acho que é uma questão de conceito do show que ela pode fazer. Tipo, o conceito do show da Gaga para arenas. Eu não acho que ninguém... Não todos, alguns sim. Mas você acha mesmo que todo mundo que lotou os estádios da Cowboy Carter Tour, que pra vocês é um flop total, que lotou estádio na Europa e nos Estados Unidos, realmente todos ali foram por causa do álbum, foram por causa do posicionamento dela, foram por causa do country? Por mais que os que foram por causa do Cowboy Carter, primeiro eles foram por causa dela, do que ela se propõe a fazer de excelente no palco.
Então é um ponto considerável que ele trouxe, tá? De lotar estádio. Por mais que não... número, dinheiro e tal. Ela é performer, ela precisa de gente pra assistir ela, né? Ela tá... Desculpa, mas... o que a Gaga quis fazer, acho que foi no Chromatica Ball, que era para arenas. O que ela queria propor que cabia em arenas. Eu acho no que caso, tá falando do Mayhem, né? O Mayhem, desculpa. Acho que número, essas coisas, acho que ela não se importou com números. Tanto é que ela adaptou o show dela do Mayhem pro Copacabana. Mas aí é um conceito que tá na sua cabeça, né? É uma desculpa muito fácil de vender, que tipo, eu vou ser pra arena porque vai ser mais coisa, não sei o que, papapá. Geralmente, eu acho que essa é muito um texto ali do que a assessoria de imprensa coloca pra gente não ter essa coisa, esse ponto, essa vulnerabilidade ali. Não, é uma proposta pra cá. Acredito que não. Daria sim pra adequar. Inclusive, o show é muito lindo. Inclusive, vivo assistindo o show do Gaga Cabana. Muito lindo. Inclusive, deu pro Gaga Cabana. Por que não daria pra um estádio? Oi? Inclusive, o show da Mayhem deu pro Gaga Cabana. Deve ter tantos fãs, né? Primeiro porque foi de graça, né? Não tô desmerecendo a Gaga aqui, já falei que eu gosto muito da Gaga. Mas eu não sei, essa comparação aí não foi legal não, nada a ver. Não. Inclusive a própria Beyoncé, ela tem pessoas ali que foram pro Cowboy Carter que talvez não... Já que levantaram o nome de outros artistas, eu concordo que a Beyoncé é uma das melhores, mas na minha opinião a Madonna é a melhor. Porque assim, a mulher tem 50 anos, está fazendo shows com performances maravilhosas. A Beyoncé fez um show grávida, concordo. Mas ela não tem 50 anos, está nativa. A Madonna fez shows em mas que ela... um dia ela vai ter, né? Foi, excomungada da igreja. Então, historicamente, as performances da Madonna são melhores. Mas aí, vamos voltar ao tema Taylor Swift e Beyoncé, né? Que é o tema. A gente tá falando de atualidade, né? A Madonna, ela tem ali performances icônicas, inclusive, que deixam muitas pessoas no chinelo, inclusive hoje em dia. Mas a gente tá falando de atualidade, eu acho que a gente precisa se atender a Copacabana, o que ela fez... E na época da Madonna, o maior performer era o Michael. Ela tem uma importância muito foda ali, muito foda, e de mudar conceito, de quebrar tabus, de cutucar mesmo, sabe? Pra mim, questão de performer, quando eu penso em performer, eu penso em Michael e Beyoncé. São os dois que eu penso. Lotou a praia. Inclusive, a Madonna já falou que a Beyoncé era uma excelente performer, né? Ela já falou. Então, um reconhecimento de uma grande performer. Ela fez um show com... Não tô dizendo que o show foi ruim. Não tô dizendo que o show foi ruim. Eu estou dizendo que... E ela fez uma performance muito boa. Foi muito bom, mas eu ainda acredito que não consegue barrar a Beyoncé justamente nesse conjunto, sabe? Onde que esse assunto vai chegar? Não tô entendendo. Aí eu acho que é mais opinião pessoal. Você tava aí falando... esse é o ponto. Eu trouxe números. Vamos lá, coleguinha. Temos o nosso incrível e maravilhoso... Nosso povo também debate como se fosse, sei lá, né? Inimigos da sociedade. Gente, são artistas, elas nem sabem que vocês existem. Cara, eu sou muito fã da Beyoncé, mas assim, ela não me conhece, sabe? Eu não dou minha vida por ela. Eu não coloco a minha mão no fogo por ela. Admiro, me inspira, mas o povo luta como se fosse a mãe, né? Nossa, eu vou defender... Eras Tower, pelo amor de Deus, gente. Quem é que consegue levar num show, vários shows que nós temos, né, do Eras Tower, né, nessa turnê dela, vários temas, desde Speak Now, Fearless, todos os álbuns. Quem é que consegue fazer da Eras Tower? Quem consegue trazer toda a história, desde o início até o último que foi The Torturate, dentro de um show, cara? E tu imagina, se for pra falar de números, né, o quanto lotou, e mais ainda por ter ido, né, pro Disney, né, ele tá na Disney Plus, se eu não me engano, né, certo? Tá na Disney Plus, e a gente não vê nesses contatos da Bey. Geralmente a Beyoncé, ela só ligada assim, eu vou fazer uma turnê desse álbum aqui, depois desse álbum aqui. E, sendo sincero, eu que trabalho com música, quando a gente... Trabalha com música, tá? Então me diz aí, qual foi o álbum do On The Run? Qual foi o álbum do Mrs. Carter Tour? Na primeira etapa. Ela saiu sem lançar um álbum novo. Ela lançou o álbum na segunda etapa da turnê, depois de vários shows. Pô, Cowboy Carter tem praticamente uma música de todos os álbuns da Beyoncé. É aquela coisa, falta de conhecimento. Vocês vieram pra julgar
e defender apenas aquilo que vocês conhecem. Aí fica raso demais. Num assunto que já é considerado fútil, né? E Cautem, obviamente, a gente sempre liga Taylor e a gente não vê muito isso na mídia. Cowboy Cara, eu acho que com certeza foi um álbum muito flopado pra caralho. E comparado a todos os álbuns que a Taylor lançou, aí tá disparado. Mas o que eu acho incrível isso nessa questão de performance é que em todas eras ela consegue trazer isso, a gente consegue relembrar, a gente consegue viver. Toda vez que a gente tá vendo um show, a gente tem aquela nostalgia de, cara, que quando lançou esse álbum eu me senti assim, ela consegue trazer coisa que a BC não traz mais, a bichinha não consegue se mover direito, entendeu? É o Delulu. Eu não sei onde que ele vive, eu não sei o que ele acompanha. Ele vive dentro de uma bolha de Swifties acompanhados 24 horas, porque não é possível ele falar uma coisa dessa. Não faz nem sentido. É achismo, né? Sem base nenhuma, sem fonte nenhuma. Não faz nem sentido o que ele tá falando, gente. Eu acho que nem compensa. Eu quero sair daqui. Já parou, agora é a vez da nova geração, entendeu? Pelo amor de Deus, gente. Então... vamos esquecer, mata todo mundo, pô. Pega Beyoncé, Gaga, Mariah. Mariah tá aí há quanto tempo já? Já tá na hora de ir embora. O que esse povo presta? Vamos focar na Charli XCX, na Billie Eilish. Vamos focar nesse povo aqui, ó. Na Chappell Rowan. Esse povo, foca neles. O resto, a Madonna, coitada. Nossa, não vai nem ter velório. Já era pra estar lá no céu. Porque presta pra quê? Tá aqui já velha, né? Pra que a gente vai ligar pros mais velhos? O que eles... fizeram nada pra gente. Eu acredito que a Taylor, ela avança nisso por conta, né, sai disparado por conta disso, né, de ela trazer todos esses conceitos de cada álbum, de cada era, num show só, que, sendo bem sincero, porra, é incrível. Cores, telão, pô, é incrível. Inclusive... Tá, mas tira tudo isso, fica só a Taylor. Ela ainda assim vai ser a maior performer pra você? Assistir, eu super acho super coerente essa construção das eras. Eu acho que inclusive mercadologicamente tá muito em alta essa coisa de trazer o que é nostálgico, de trazer o que a gente já viveu, né? Mas quando você fala justamente de performance, poxa, eu vi shows em que a Taylor não conseguiu ter uma consistência de performance em shows, nos mesmos shows. Mas que consistência? Você fala de dança, você fala de canto? Tô falando de dança, tô falando dela dançar dodói, dela dançar doente. Mas assim, se for por isso, vários artistas a gente conhece, Lady Gaga, Dua Lipa, a própria Taylor Swift, que já trabalhou. Acho que se for categorizar artista por trabalhar doente, o CLT ganha, então, gente, porque, pelo amor de Deus, o povo que trabalha doente, eu acho acredito que não é. Que realmente deve ter, categoria de melhor porque ele trabalhou doente. Pô, ele não tá tendo tempo de ficar doente. O grande performer da atualidade, ele não faria isso, ele não entregaria uma performance aquém, como essa, por exemplo, entendeu? Sabendo que está doente, sabendo que não está em 100% da sua totalidade, sabendo que não está entregando tudo, como já entregou em outros shows, entende? Acho que vai muito dentro desse sentido. Quando você, inclusive, traz a questão da The Eras, eu acho isso muito significativo, mas a gente precisa colocar as coisas em jogo igual. Eu estou só falando de uma artista, por exemplo, com Cowboy Carter, que ela justamente trabalha um álbum totalmente diferente, onde a Beyoncé sempre quis, inclusive, trabalhar country, mas ela nunca conseguiu na história da carreira dela. Pelo visto, ela está tentando ainda, né? No Lemonade, ela faz The Deletions. Eu acho que você precisa... Tadinho, gente. Mas ele é famosíssimo. Como que é o nome dele mesmo? Só abaixar um pouco assim, a bola e consumir um pouco mais de Beyoncé, até pra na hora de você tentar argumentar. Mas, amigo, que o show fã de Beyoncé aqui é tu que tem que defender, pô. Não, mas pra você argumentar contra, você tem que, no mínimo, conhecer, né? Senão você passa vergonha. Como foi esse vídeo. Felizmente, passou muita vergonha esse moço. Eu sou fã da Taylor. Mas como é que você fala que o show da Beyoncé é ruim se você não assistiu? É claro que a gente assiste, ainda mais que eu não como músico, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que conceitualmente as duas têm propostas muito diferentes, né? Quando a gente fala de performance, como você falou, envolve coreografia, envolvem os elementos cênicos, projeções, enfim. E aí a Taylor, ela realmente não é uma cantora que preza muito pela coreografia, até porque não é o forte dela, a gente sabe muito bem disso. E já a Beyoncé não. Ela sempre foi muito forte coreograficamente, isso inclusive é um dos grandes marcos da carreira dela, né? Assim como o da Taylor, por exemplo, é a composição, é uma coisa que chama a atenção sobre ela. Então eu acho que... Então é isso, acabou. A Beyoncé é a maior performer. Acabou.
Se a dança, que faz parte do conjunto em ser performer, não é o forte da Taylor, ela já fica em desvantagem perante a Beyoncé. A performance engloba vários quesitos. Acho que a gente pode sim falar que a Taylor ela consegue se equiparar à Beyoncé porque ela traz outros elementos além da coreografia, né? Como, por exemplo, a teatralidade. E acho que no show, assim, eu já assisti também os shows da Beyoncé, e eu acho que, por mais que não sejam performances iguais, elas sim são equivalentes em questão de qualidade. É isso. Notas. Eu acho que eu poderia ter feito coisa melhor com esse tempo, 50 minutos. Mas assim, gente, resumo. Uma galera bem delulu, hein? Uma galera bem sem conhecimento. A não ser aquela lá de camisa de botão. Palmeiras, plantas. Aquela lá, ela discordava dos próprios companheiros ali de fã-clube. Então, assim, é difícil. É difícil, primeiro, que você brigar por diva pop. Já começa aí um erro. Parem. Chega. E você ir para um debate sem conhecer a arte do outro artista que você vai contra. Porque você vai defender um outro, né? Fica raso, fica fútil, fica esquecível. Não tem como você debater. Você entendeu? Porque é muito achismo. É muito eu acho, eu acredito que seja isso. Complicado, tá? Mas assim, discordei de 2 frases dele, acho que não foram bem estruturadas. E concordei com as outras 2, a primeira e a última. Mas é isso, gente. Já dei minha opinião. Deixa eu voltar para outra tela. Já dei minha opinião, tá? Eu queria falar isso, eu queria ver esse vídeo. Eu achei interessante a ideia, que a gente tá vendo bastante aí, né, no Spectrum. Eu adoro ver todos esses outros debates aí com política, principalmente com tema político, eu adoro. Então eu achei legal quem teve a sacada de trazer. Primeiro vídeo, espero que tenha mais, porque é interessante. É um conteúdo legal, é um entretenimento, né? Mas é isso. Eu espero que você tenha gostado da minha opinião, do meu react. E muito obrigado por você que tá aqui comigo até agora. Muito obrigado mesmo. Não esquece de dar um like. E mais importante que o like, se inscreve aí no meu canal, tá? Por favor, eu tô com tantas ideias. E é muito legal ver que cada dia tem um. Às vezes tem dia que não tem nenhum inscrito, mas às vezes tem dia que tem 2 novos, né? Então é legal, tá? Eu fico muito feliz e motivado a continuar fazendo, porque eu gosto muito de falar sobre isso. E se você puder apoiar minhas outras redes sociais, o TikTok e o Instagram, seria incrível também. Aí fica a seu respeito aí, né? Se você quer ou não. E é isso. Muito obrigado mesmo por você que tá até aqui. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá. Um beijo e tchau, tchau.